Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui no capítulo 5 de Neemias. Hoje é dia do trabalhador. Feliz dia do trabalhador para você que tá aí de folga. Nunca veio o dia do trabalho, a pessoa não trabalha, tem folga. Glória a Deus por isso. Eu gosto demais. Tudo que a gente se compromete a fazer, aquilo que o cristão se compromete a fazer, ele deve entregar o melhor. A gente tem visto isso muitas vezes, né? Mas também no seu descanso ele deve desfrutar e aproveitar. Eu vou até ligar de novo o som, porque eu queria deixar esse louvor para o final, que é a conclusão aí do nosso capítulo. Mas, vamos que vamos. Hoje a gente vai falar, gente, eu consegui eu consegui com que o capítulo convergisse, eu consegui não, né? O Senhor trouxe aquilo que Ele trouxe no meu coração através deste capítulo, que vai convergir aí com o Dia do Trabalhador, porque aqui a gente vai ver sobre trabalhadores, né? As pessoas que tinham voltado para Jerusalém, elas estavam então passando por muitas dificuldades, e isso porque as pessoas, os seus patrícios, os seus irmãos israelitas que tinham condições maiores e melhores, eles estavam oprimindo. Essas pessoas estavam sem trigo, sem como comer, então eles estavam precisando trabalhar e entregar para aqueles que tinham a mais, né? E estavam até entregando seus filhos como escravos, ou seja, aí a gente vê que são trabalhadores, né? São aqueles que fazem o trabalho, aqueles que empregam, né? Que têm aí a riqueza nas mãos. E aí Neemias vai dar uma palavra de confronto para essas pessoas, né? Neemias vai virar e vai falar, cara, como assim isso está acontecendo? Nós estamos aqui todos juntos erguendo muralhas, fazendo, né, lutando contra o sistema, lutando contra as coisas que já vêm de fora, os ataques, as invejas, isso e aquilo. E agora vocês, entre nós aqui, tá havendo esse tipo de injustiça, de desigualdade, de opressão. De maneira nenhuma, isso não vai existir no nosso meio. E ele mesmo, ele foi nomeado governador quando chegou àquela terra, né? Quando ele deixou ali o serviço dele com o rei e foi para lá, ele foi nomeado um governador. Então ele era ali um dos cabeças daquele governo, daquele lugar. E ele mesmo, ele abdicou, ele abriu mão de seus próprios tributos, né, daquilo que lhe era lícito receber, o salário de um governador. Mas ele falou, cara, essas pessoas estão em situação pior do que a minha, eu não vou receber. E como a gente tem precisado, né, gente, de pessoas assim. E aí, às vezes, a gente coloca na conta dos políticos, coloca na conta do presidente, do governador, disso e daquilo. E, de fato, né, nós precisamos de pessoas justas e honestas nessa posição, mas isso começa com a gente, isso começa aqui de baixo, né? Nós sendo trabalhadores, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma funcionária. E eu amo isso, né? Esses dias eu tava até conversando com uma amiga a respeito disso, de que, tipo, eu gostaria muito de ter o meu próprio negócio, mas eu gosto dessa posição de, tipo, ser mandada. Eu recebo muito menos para isso, né, gente? Eu gostaria de estar recebendo muito mais, e eu acho que o empresário, apesar de ter essa inconstância, né, a gente também tem, mas um empresário ele lida com muitos, né, altos e baixos, mas eu acho que ele tem deixa eu abaixar. Tem uma possibilidade maior de avançar. E eu gostaria de estar nessa posição, mas eu gosto de ser funcionário, eu gosto de ser mandado, eu gosto de ter ali uma obrigação a cada dia e pronto, e acabou. Mas existem então os empresários, as pessoas aí que estão
nessa outra parte aí da pirâmide. E precisam ser, e nós como funcionários precisamos ser justos, e os empresários precisam ser justos e honestos, né, com aquilo que eles tratam os seus empregados. Acredite, você fazendo isso, você vai obter um favor ímpar da parte do Senhor. Isso é muito importante, amém? Mas vamos começar lendo o texto para a gente entender, começar orando, né? Hoje eu vim pra cá, por isso que eu atrasei um pouco. Esse dia bonito. E o louvor que eu tinha colocado é: eu já saí com lágrimas, agora eu volto com júbilos, colhendo os ceifos, né? Que foram espalhados, foram semeados com lágrimas, agora a gente tem a oportunidade de colher com júbilo. E eu creio que isso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Todo aquele que se dispõe a fazer algo para o Senhor, todo aquele que se dispõe a ser correto nessa terra, a trabalhar, a dar o seu melhor, né? Eu falo tudo para o Senhor, né? Tudo como para o Senhor. Mas às vezes a gente tá trabalhando e tá, né? Mas se você tiver a consciência, o seu coração puro, fazer as coisas da maneira certa, da maneira boa, o Senhor há de recompensar. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. E Neemias aqui, ele soube canalizar isso. Ele soube que aquele povo não podia pagar para ele, mas ele soube a quem cobrar. Ele foi lá no último capítulo e falou: Deus, olha o que eu fiz por esse povo. Eu não recebi o meu salário de governador, porque eu sei que o Senhor tem um salário ainda maior para me dar. Amém? Então vamos lá. Amém, Jesus. Obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã, Deus, sabe, com esse solzinho agradável. Deus, muito obrigada por esse tempo de descanso, por podermos aqui alguns ou muitos de nós ficarmos em casa. Aqueles que estão precisando ir trabalhar, então que o Senhor os leve e os dê a eles um dia de paz, de graça, sabe, Deus, do renovo do Senhor, sabe, Deus, um dia surpreendente. E a nós também, sabe, Deus, que o Senhor possa estar guardando a nossa mente, que a paz que excede todo entendimento possa, Deus, vir sobre a vida de cada um, Deus, aqueles que estão desempregados nesse momento, nós oramos também por estes, sabe, Deus, para que encontrem um emprego, um lugar, Deus, onde ali eles vão poder fazer o melhor para o Senhor e para as pessoas, que eles vão se encontrar, Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada trabalhador, cada funcionário, cada empregador também, sabe, Deus, os empresários da nossa terra. Em nome de Jesus, que o Senhor libere uma consciência de justiça, de honestidade, sabe, Deus, de integridade, Pai, para que nós possamos, Deus, sabe, ver o Senhor vindo na nossa terra, na nossa nação, com a Tua justiça, com a Tua recompensa. Não há nada melhor do que desfrutarmos daquilo que só o Senhor pode nos entregar. Homem nenhum pode dar o salário, pagar aquilo que só o Senhor pode pagar a nós. Portanto, Deus, que nós não esperemos em homens, mas que nós esperemos no Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos te pedindo, vem mais uma vez, Jesus, vem mais uma vez, vem com graça, vem com fogo, vem com misericórdia sobre as nossas vidas e nos faz entender a Tua palavra nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Aí vai aumentando o sol e eu não tô enxergando mais vocês, mas enfim. Vamos que vamos, gente. Então, no capítulo 5, o subtítulo dele vai ser A Exploração dos Pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas.
Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Então aqui, gente, Neemias, ele tá vendo um problema em que o Senhor tinha falado lá em Levítico. Depois eu sugiro você a ler o capítulo 25 de Levítico, do 35 ao 37, que vai falar sobre isso, que vai falar que, eu vou até voltar lá pra gente ver, ó. Vai falar assim: se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. Nós precisamos, né, gente, de pessoas mais justas, sabe? Dessa justiça, desse olhar para o nosso próximo, né? Eu não tô falando que você não deve cobrar, a gente sabe, né, que as coisas todas estão muito difíceis, então, às vezes a gente pega, né, uma mercadoria num valor e a gente precisa, no mínimo, tirar ali o mínimo, né? Eu agora, como uma empresária, uma autônoma de doces, eu tenho visto isso, sabe? Mas é isso, mas que a gente possa, gente, eu tenho tanto cuidado a respeito disso, eu tenho tanta, como é que se diz, tanta cautela, sabe? Porque às vezes a pessoa, sabe, ela tá numa situação pior do que você e ela tá precisando daquilo. Não é um luxo, os meus doces podem ser um luxo, mas tem coisa que não é um luxo, a pessoa tá precisando. Então, em nome de Jesus, que sejamos esses menos ambiciosos, queremos, né, mais e mais para nós e possamos contribuir com o próximo. E aí vai continuar dizendo no versículo 8, e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros que os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo, vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi. E disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Então aquele povo entendeu que eles estavam
Tipo, gente, eles não estavam pobres, eles não estavam aqui, porque eles estavam acumulando as casas deles e as casas das pessoas que tinham que pagar para eles. Gente, então assim, eles entenderam de maneira que eles falaram, cara, como é que a gente pode estar buscando justiça desse lado e desse outro lado a gente mesmo está causando essa injustiça toda? Então, assim, eles entregaram, eles cumpriram aquela promessa de maneira, tipo, fácil demais para quem tipo, ia precisar daquilo, não era algo que eles estavam precisando, sabe? Era algo que eles estavam acumulando. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar atentos a isso. Então, no 14, versículo 14 vai dizer: durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas, e cada dia eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Amém? Então é isso, gente. Então aqui a gente finalizou o capítulo 5 com Neemias falando aí que ele podia receber desse dinheiro como governador, mas ele via que aquele povo estava numa situação pior e ele decidiu não fazer, muito pelo contrário. E ele vai falar de governadores passados, que eram não judeus e exploravam, e até os empregados dos governadores exploravam aquele povo, mas ele não. Ele e os seus trabalhadores foram lá e estavam decididos a mais entregar do que a obter. Por isso, ele servia ainda, ele fazia lá, alguns almoços e tal, enfim. E é isso, tá? Já passamos do nosso tempo. Deus abençoe, bom feriado aí pra vocês. Stephanie, seja bem-vinda. Beijo, gente, tchau.